Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês mais uma experiência sobrenatural aqui no canal. E essa experiência sobrenatural, ela veio de um inscrito daqui da minha cidade, daqui de Manaus. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada por compartilhar sua experiência sobrenatural aqui conosco. Então, vamos à experiência sobrenatural. Bem, o nosso inscrito nos conta que ele já teve inúmeras experiências espirituais de desdobramento durante o sono, sendo que essa experiência ela foi muito diferente, porque ela foi muito vívida, muito real. Então, vamos a ela. Nosso inscrito conta que naquele dia ele estava muito triste. Ele estava deitado, lembrando de sua mãe que já havia falecido há alguns anos, e ele estava chorando, até que ele adormeceu. Sendo que ele acordou num local parecido um auditório. E ele olhou para o lado, haviam várias pessoas, com semblante amoroso, calmo, e estavam conversando entre si. Até que uma pessoa chegou com ele e falou que teria uma palestra muito interessante e que seria de grande interesse para ele. Então, ele acompanhou aquela pessoa. Qual a surpresa que desceu do céu um ônibus. Parecia uma espaçonave. Então, o nosso inscrito, acompanhado dessa pessoa que o chamou, entrou nesse ônibus e em poucos minutos, poucos segundos, ele já estava em outro lugar. Que, segundo ele, parecia uma cidadezinha do interior. Aquela cidade cheia de casarões, com janelas largas e portas altas e largas. E ele, encantado com aquele lugar, resolveu descer. E ficou ali olhando. Então, essa pessoa que o chamou disse, não vai ser aqui a palestra. Venha conosco. Aí ele disse, não, eu vou ficar por aqui. Quem sabe aqui eu encontre a minha mãe. Então, esse ônibus partiu. E ele andou pelaquela cidadezinha, conhecendo, olhando aqueles casarões antigos. Quer dizer, não se sabe se seriam antigos, mas pareciam casarões. Aqueles de janelas largas e portões altos e largos. Então ele caminhando por ali, ele estava passando numa área com um canteiro central, assim numa avenida bem arborizado, e ele encontrou uma árvore bem carregada de frutos. Parecia uma ceroleira. Então ele se aproximou e, não resistindo ao aroma, ele pegou uma fruta e começou a comer, a degustar. Até que apareceu uma pessoa. Parecia um guarda, aqueles estilo americano, 5 estrelas, e com a roupa toda azul marinho. E disse que não era permitido colher frutas de árvores em áreas públicas. Ele não sabia nada disso. Então, assustado com aquela situação, ele correu. Sendo que ele não conseguiu correr por uma distância muito longa. Porque aquele guarda, com uma arma que ele não sabe que arma era aquela, paralisou ele. Então, ele teve que acompanhar aquele guarda na delegacia, cuja delegacia era um estilo também casarão antigo, de 2 andares, sendo que no andar superior existiam pessoas com aparências iguais às nossas. E no outro andar eram pessoas com a aparência dos habitantes daquele lugar. Bem, eu não falei como era a aparência daqueles habitantes. Eles eram que nem nós, humanos, sendo que eles regulavam uma altura de 1,60 m e tinham as cabeças grandes. Então, ele verificou isso, conforme ele já tinha verificado enquanto ele caminhava pela cidade. Aí, nesse momento, ele pediu um advogado, se bem que será que existia advogado naquele lugar? Mas apareceu uma pessoa e, conversando com a pessoa lá da delegacia, disse que aquela pessoa, ou seja, o nosso inscrito, ele não conhecia as leis locais, então ele não poderia ser preso. Então, nosso inscrito foi posto em liberdade e saiu daquele lugar. Então ele continuou caminhando até que ele encontrou uma pessoa parada em frente a uma casa. E ele disse, eu tenho que saber onde estou, né? Ele resolveu falar com aquela pessoa.
E essa pessoa notou, eu vou só ler aqui um trecho que ele colocou para não falar errado. Então ele diz assim: o rapaz, percebendo de pronto que ele não era um morador de lá, porque podia ver o fio fluídico preso ao espírito e que o ligava ao corpo de carne na terra, não hesitou em lhe esclarecer. Ou seja, ele foi tirar as dúvidas do nosso inscrito. E eu vou trazer para vocês as perguntas e as respostas para não deixar assim por alto. Eu vou colocar da forma com que ele escreveu para mim. Então, vamos ao diálogo entre o nosso inscrito e um morador daquela cidade, daquele lugar. O nosso inscrito: você pode me dar uma informação? O morador: sim, pode perguntar que eu esclarecerei. O nosso inscrito: onde é que estou exatamente? Pois aqui tudo é muito estranho. O morador: você está em Flash. Nosso inscrito: como assim? Não entendi direito. Morador: você está em outro plano, ou outro planeta dentre as muitas moradas que existem no cosmo universal. Você nunca soube que existem vários mundos, uns com habitantes recém-chegados das mãos do Criador, são semi-selvagens, outros com habitantes moralmente mais adiantados, mas que ainda fracassam, e outros mais evoluídos que nós. Nosso inscrito: amigo, tudo bem, mas acho que isso não é possível. Você está tentando me confundir. Poderia chamar outra pessoa de sua família que entende um pouco mais de geografia? O morador: tudo bem, chamarei meu irmão só um instante que já retorno. Imagine essa conversa. Você está em outro planeta, em outra morada, em outro plano? Imagine ele vivenciando tudo aquilo, uma coisa muito vívida, muito real. Continuando, quando chega o irmão desse morador. Chegando o irmão do morador: se você não acredita que está em outro planeta, então olhe para o alto na direção da direita. Quando ele olhou, se deparou com algo inacreditável, pois no céu havia 3 luas. A primeira era do tamanho da lua da Terra. A segunda era gigante, ou 10 vezes o tamanho da primeira, e era toda furadinha, como um pedaço de queijo coalho e muito brilhante. E a terceira era um pouco maior que a segunda, mas somente era possível ver suas bordas, como um sol num dia de eclipse total. O nosso inscrito falou: então, aqui não é o planeta Terra? Morador: não, todos somos uma só nação e pertencemos ao planeta Flash. Nosso inscrito: mas e o planeta Terra? O morador: é impossível vê-lo daqui. Sempre ouvimos falar nesse planeta, mas não o conhecemos, pois pertence a outra galáxia, outra esfera na erraticidade. Aqui em Flash há centros voltados somente para a educação moral e geralmente vêm almas necessitadas de outras esferas. Isso quando é permitido. Certamente vieste aqui para aprender algo que estás precisando, mas deve ter se perdido de teu grupo. Acertei? Nosso inscrito: mais ou menos, não me perdi. Na verdade, eu desisti de seguir com o grupo e fiquei pelo caminho, mas gostaria muito de reencontrá-los. Preciso retornar à minha pátria. Morador: o ônibus que lhe trouxe não lhe abandonará aqui. Logo, logo, ele chegará e você retornará à terra em segurança. Bem, então, nosso inscrito, depois de conversar com esses 2 moradores, né, e se esclarecer, ele quis encontrar o mais rápido possível aquele ônibus que voa, aquele ônibus. E esse ônibus apareceu e ele entrou. Em segundos, ele acordou. E ele estava na sua casa. E ele lembrava de tudo que tinha acontecido. Então, ele acordou e conseguiu escrever toda essa experiência e resolveu compartilhar conosco. Bem, será que isso foi real? Será que isso foi meramente um sonho? Uma viagem astral? E o que seria aquela palestra que ele perdeu
que aquela pessoa disse que seria muito interessante para ele? Bem, ele não sabe dizer, mas ele compartilhou essa experiência sobrenatural com a gente. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um like para ajudar o canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque isso também ajuda o canal. Inscreva-se aqui embaixo para acompanhar outras experiências sobrenaturais, assim como as outras playlists que existem no canal. Vou deixar meu e-mail aqui e na descrição, porque se você tiver uma experiência sobrenatural e queira compartilhar, você pode me mandar um e-mail com o assunto Experiência Sobrenatural. Até a próxima experiência sobrenatural. Beijo, tchau!